tudo bem? Eu sou o Roberto Alves e nós estamos no mês de março. Dia 8 passado foi o Dia Internacional da Mulher e nada melhor do que a gente falar com mulheres hoje no nosso podcast. E você, meu amigo, você, minha amiga, você que está ligadinho, nós vamos falar com 3 mulheres que fazem a diferença na nossa cidade, que fazem a diferença no nosso país. 3 mulheres guerreiras. E uma delas é a Cristina. Ela é guarda municipal da cidade de Campinas. Ela é superintendente do atendimento Gama. É isso, Cristina? Boa tarde, vereador. Boa tarde às minhas colegas que estão aqui conosco. Sim, sou guarda municipal há 28 anos e hoje eu sou a responsável pelo programa Guarda Amiga da Mulher, o programa Gama. E o meu boa tarde todo especial a você, Cristina. Depois você vai poder falar melhor sobre este programa aí, que é chamado Gama. Doutora Márcia Pereira Bueno, médica ginecologista. Doutora, boa tarde. Boa tarde, vereador, boa tarde a vocês. É um prazer estar falando aqui, principalmente de mulheres. E também estamos aqui com a dona Esther Castellanos. É isso mesmo, dona Esther? Boa tarde. Boa tarde. Chega mais próximo aqui para mim. Esther Gabriela Alzamora Castellanos. A senhora veio do Uruguai. Do Uruguai. Há quantos anos? Exatamente 49 anos. 49 anos. A dona Esther está aqui morando no Brasil. A família foi criada toda aqui ou veio com alguns de lá? 2 de lá. 2 filhos vieram de lá. Uma menina e um menino. Quantos filhos a senhora tem? Eu tive 5 e criei 4. 5. Criei 4, a primeira brasileira nasceu e faleceu. Aí tive mais 2 depois. Tem netos? 11 netos, maravilhosos. Oh, que maravilha! 11 netos, maravilhoso. Vamos então falar com a nossa GM, a nossa guarda municipal aqui da cidade de Campinas. Em seu nome, eu gostaria de cumprimentar todas vocês que fazem a segurança por nós. O que seria de nós se vocês não estivessem aqui nas ruas de Campinas, nas praças, andando por toda esta cidade e nos guardando? Vocês são os nossos anjos da guarda. Em seu nome, eu gostaria de cumprimentar a todos, independente se é homem ou se é mulher da Guarda Municipal, e também ao nosso prefeito Dário Saad. Cristina, o que é para você ser uma guarda municipal? E um projeto tão importante que é o Projeto Gama. Fique à vontade. Bom, ser guarda municipal para mim representa, de fato, uma carreira que foi desbravada e foi construída com esforço pelas mulheres, de verdade, porque a gente é em minoria dentro da guarda municipal. As mulheres, nós temos muito mais guardas municipais homens e temos guardas municipais mulheres. E hoje a gente olha, a gente vê que existem muitas mulheres dentro da Guarda Municipal em posição de comando lá dentro. Então, nós fomos conquistando espaço. Ser guarda municipal para mim é uma honra. Há 28 anos eu estou na corporação, faço parte da 3ª turma de guardas municipais, ingressei em 1998. E de lá para cá, eu construí de fato a minha família dentro da guarda municipal. O estudo dos meus filhos, a carreira me permitiu proporcionar a eles uma vida diferente da vida que eu mesma tive antes da guarda municipal. Então, ser guarda municipal para mim é força e realização. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, acho que foi nas redes sociais, se eu não me engano, acho que você ficou sabendo também, acho que é uma primeira general, acho que é do Exército, que é a única mulher que recebeu esse título, essa general, né, se eu não me engano, do Exército brasileiro. A primeira, você vê tantos generais do Exército, agora que veio a primeira general. Poderia já ter muito mais, né? Eu fico muito feliz. Eu tive uma mãe que ela já faleceu, e a minha mãe era muito guerreira, ela era uma batalhadora. Para criar 7 filhos, então 2 mulheres e 5 homens. Ela era uma lutadora, uma empregada doméstica que trabalhava dia e noite para poder educar, para poder cuidar dos filhos que tinha.
Então, eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres ocupando posições de destaque no nosso país. Daqui a pouco nós vamos falar com a doutora Márcia também sobre as médicas. Você vê, nós temos hoje mulheres que pilotam aviões, que carregam centenas de pessoas dentro de um avião, carrega ali famílias dentro de um avião, de um lado para o outro, viagens internacionais. Nós temos mulheres na polícia militar. Em breve nós vamos trazer também aqui as policiais. Temos mulheres hoje dirigindo carretas, que antigamente era um desafio. Antigamente era um desafio. Aqui em Campinas, nós temos mulheres que dirigem ônibus. Então, a responsabilidade ali na direção de um ônibus, porque quando ela olha pelo espelho retrovisor, ela vê famílias ali dentro. Quando uma mulher pilota um avião, ela sabe que ali dentro daquele avião tem famílias. Então, é uma preocupação muito grande. E, por um lado, a gente fica feliz, porque a gente vê as mulheres, elas estão, cada dia que passa, estão subindo. E quando você fala que foi um desafio, lá no início para vocês, mulheres, aqui na Guarda Municipal, foi um desafio. E dizendo que ainda hoje são mais homens do que mulheres. E nós temos no comando da Guarda Municipal de Campinas uma mulher. Uma mulher. A comandante Lourdes. A comandante Lourdes. Ela comanda um batalhão de homens. Comanda um batalhão de homens. E tem o respeito de todos. Com certeza. Daqui a pouquinho eu queria muito que a senhora falasse a importância que é esse projeto Gama. Mas eu queria falar agora com a doutora Márcia, que é médica ginecologista. Doutora, a senhora é professora também? Eu sou diretora da Faculdade de Medicina da PUC. A senhora é diretora da Faculdade da PUC. Mande meu abraço lá para todos da PUC. O que é para a senhora ser uma médica? É um desafio também? É um desafio cada vez melhor e maior. Por quê? Porque quando eu comecei a medicina, você tinha na minha profissão mais homens que mulheres. Agora não. Você tem um número de mulheres muito maior que homens sentados nas cadeiras acadêmicas. Antigamente você não via nenhuma mulher cirurgiã, nenhuma mulher fazendo grandes cirurgias, grandes cientistas, e agora você tem. Então vem aumentando esse número de mulheres dentro da profissão. Eu faço uma área muito tranquila, que é a ginecologia, mas mesmo dentro da ginecologia, algumas mulheres não se atreviam a operar oncologia, não faziam grandes coisas, faziam só um cuidado diário. E agora você vê que o número de mulheres abrangendo isso é muito grande. Então, houve um desenvolvimento, a gente consegue ter um posicionamento com muita resiliência ainda, não é tão fácil assim, cada dia fica mais fácil, mas é todo dia uma batalha, muitas vezes. A senhora já está há quantos anos formada como médica? Eu tenho 37 anos formada como médica. 37 anos. Quando a senhora chegou, quando a senhora fez a faculdade de medicina, a tecnologia na área médica era completamente diferente, né? Sim. E aí o número de homens era maior, a tecnologia era muito pequena e você tinha que ir ganhando espaço pouquinho por pouquinho, brigando muito pelos espaços, né? Quando você faz medicina, depois você entra numa residência e da residência começa a trabalhar, você via que algumas mulheres nem queriam ser atendidas por mulheres, preferiam ser atendidas por homens. Agora não. A mulher tem uma empatia maior pela mulher, ela consegue se abrir mais, falar mais, e isso tem ajudado bastante a gente desenvolver um relacionamento muito maior na medicina. E eu gostaria depois que a senhora falasse um pouquinho os cuidados que a mulher tem que ter. Que às vezes ela se preocupa tanto com tanta luta dela, dia a dia, que ela acaba se descuidando um pouquinho da saúde dela mesma. Ela se preocupa tanto com a saúde dos filhos, do marido, e esquece um pouquinho dela. E eu gostaria um pouquinho que a senhora falasse a importância que a mulher também tem que se preocupar com a saúde. Nós temos aqui uma guarda municipal que ela se preocupa tanto com a vida dos outros. Deixa eu esclarecer melhor. Não é que em zelar, ela zela tanto pela vida das pessoas,
E daqui a pouco ela vai deixando um pouquinho dela de lado. Não é porque ela é uma guarda municipal que ela tem que esquecer dos exames que também tem que fazer. Porque ela é guarda, ela tem um marido em casa, tem os filhos também, e daqui a pouco nós vamos saber para vocês, a senhora também tem filhos, tem um marido, como é que é dividir tudo isso, dizer, dividir a cidade de Campinas, dividir um hospital como é a faculdade, que é a PUC, e ainda com o lar. Tudo isso nós vamos querer saber hoje aqui, hein? Vocês vão contar. E a senhora, dona Esther, como é que é dividir os filhos, marido e neto? Foi um desafio para a senhora quando a senhora chegou no Brasil. A diferença é muito grande quando chega assim no país? É muito grande, sim. Muito. Mas sem saber falar nada. Nós fomos convidados por uns colegas conterrâneos para vir trabalhar. E não foi aqui em São Paulo, foi em Santa Helena de Goiás. Eu conheço Santa Helena de Goiás. E foi um desafio muito grande, mas aos poucos a gente foi indo, começando a falar alguma coisa. E graças a Deus foi bom, muito bom. A senhora já está há quantos anos aqui em Campinas? Em Campinas, perdão. 14 anos vai fazer esse ano. Que a senhora mora aqui em Campinas? Sim. Todos os filhos estão aqui ou ficou alguns lá em Goiás? Não, todos. Nasceu uma em Goiás que faleceu. Depois eu vim para São Paulo e nasceram mais 2. Aqui. Trouxe 2 do Uruguai e tive mais 3 aqui. E como é que é dividir marido, filho e neto? Que quando os netos chegam em casa eu sei, porque eu tenho um casal de netos. Quando vejo os meus netos, esqueço da mulher, esqueço de todo mundo. Eu vou falar que é muito bom. Fica à vontade para a senhora falar o que é. Olha, é muito amor envolvido. Muito amor. A mulher tem que saber o seu lugar, tem que saber dividir marido, filho e hoje netos. Mas é muito bom, gente. Só sabe quem é mesmo. E o dom de mãe é um dom maravilhoso que Deus deu para a mulher. Ser mãe, para mim, foi, não sei, maior que ganhar na loteria. A melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida foi ser mãe. Agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora cozinha bem? Pelo jeito. Quando casei não sabia cozinhar nada. Foi a vida que me foi ensinando. E aí, cozinha. Meus filhos gostam muito. E quando reúne a família toda? É a senhora que cozinha? Também. Eu faço comida em casa. Meus filhos gostam muito de macarronada, meus netos. E tem uma comida do Uruguai, chama guiso. É uma sopa. Uma sopa daqui do Brasil, mas eles gostam muito. E de torta frita. Ah, é? É uma massa frita que torta, a gente faz. Essa torta frita, ela é do Uruguai também? É do Uruguai. Nossa, é tradicional lá. Se vendem nas barracas, na rua, vendem torta frita. Cristina, como é que é a senhora separar guarda municipal, marido e filho? A casa? Vereador, pelo lugar que eu trabalho, isso exige bastante esforço. Porque trabalhar no programa Gama, durante o dia todo, nós trabalhamos acolhendo a mulher vítima de violência. Esse é o papel do Gama, né? Da equipe toda, do projeto Gama. Nós acolhemos mulheres vítimas de violência e junto com essas mulheres vêm também as crianças que também são vítimas de violência. E às vezes é a criança mesmo que é a vítima de violência no contexto geral. E algumas histórias, alguns casos, eles nos abalam bastante, principalmente quando envolve criança. E a gente tem, quando dá o horário de ir embora, a gente tem que deixar tudo num lugar e seguir para nossa casa, e lá é um outro contexto. É um contexto familiar, é um contexto de casa, de abrigo, de segurança, de acolhimento. Lá está meu marido me esperando. Daqui a pouquinho a netinha liga, vovó, posso ir aí? Quero ir aí. E vem o filho, e vem nora. Um dos meus filhos mora no Brasil, o outro mora fora. Então, vem para casa e você precisa ter a estabilidade emocional para você separar essas coisas. Porque
dentro da sua casa, você tem que acolher, você tem que demonstrar amor, e você tem de fato que viver aquele momento. Cada momento que nós temos são únicos, e a gente tem que viver aquele momento, viver com os filhos, viver com a família, viver com o marido, o seu momento com o marido. Inclusive, eu e ele, a gente reserva um dia da semana que é nosso. Um dia da semana, são as quintas-feiras, é nosso. A gente sai para jantar, só nós dois, a gente fica junto, sem celular, tendo contato, conexão. E isso é, de fato, você alimentar o casamento, alimentar o relacionamento. Então, são contextos tão diferentes. A gente pega no trabalho famílias que estão sofrendo violência, que estão desestruturadas, estão emocionalmente abaladas, precisando de segurança, de apoio, de acolhimento. E você vai para sua casa, você encontra tudo isso, e você não pode levar isso para sua casa. Não é fácil sempre a gente separar um contexto do outro. Quando a senhora fala e toca no assunto criança, eu fui deputado federal. E em Brasília, ao longo dos anos que eu fiquei em Brasília, por 2 mandatos completos e um mandato foi só metade, eu sempre trabalhei com o abuso e a exploração, combatendo essa maldição, o abuso e a exploração sexual de criança e adolescente. Então eu criei lá a Frente Parlamentar. E essa frente eu viajei em vários estados do Brasil, vários municípios aqui na cidade, aqui no estado de São Paulo. E agora, aqui como vereador, eu já também lancei a frente, que é a Frente Parlamentar contra o Abuso e a Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Em maio, agora que é o mês do combate à exploração, nós vamos fazer um evento muito grande lá na praia, lá no calçadão, lá no lago, lá na 13. O que nós queremos? É conscientizar as pessoas que elas não precisam ter medo de denunciar. É isso. Esse programa aqui, que daqui a pouco você vai explicar melhor para nós, esse programa, ele é muito importante. Uhum. E vocês só conseguem combater esse crime quando tem denúncias. Quando a pessoa não tem medo de denunciar. Porque às vezes, isso daí nós estamos aqui com a senhora, a dona Esther, com a doutora Márcia, e vocês fiquem à vontade para vocês falarem também. Às vezes o vizinho, ele sabe o que está acontecendo, mas ele fala assim, bom, não vou me meter porque não é problema meu, não vai dar certo. Não, tem que se meter sim. Tem que se meter. Tem que se meter sim, porque eu falo que o abusador, a pena para ele é muito fraca. Infelizmente, a pena para ele é muito fraca. Mas a criança que é abusada, doutor, e a senhora, como ginecologista, sabe disso, a criança que ela é abusada, ela carrega uma prisão perpétua. Pro resto da vida. Ela vai levar isso para ela vai crescer, ela vai casar, ela vai ter filhos, ela vai ter um marido do lado, daqui a pouco ela vai ter netos, mas essa marca ela vai carregar. Ela pode fazer tratamentos com psicólogos, com quem for, ela vai carregar essa marca, ela vai carregar. Porque olha, o que eu já ouvi, e quando a gente vai falar com as pessoas aqui em Campinas, quando nós vamos falar com as pessoas aqui em Campinas, eles falam. Pessoas já senhoras, senhor, e outra. E não é só as meninas que sofrem o abuso, os meninos também. Os meninos também. Meninos também. Eu me lembro que uma vez nós fomos fazer um evento, doutor, lá no Barão Geraldo. Alguns anos atrás. Nós fizemos um evento lá em Barão Geraldo. Quando a gente já estava saindo, ela veio falar comigo. Posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Como é que eu faço para me denunciar o meu genro? Denunciar o genro? Por quê? Porque meu genro está abusando da minha neta, a filha. Senhora, a senhora denuncia. Então, temos a Guarda Municipal, temos Conselho Tutelar, temos Polícia Militar, Polícia Civil, tem o Disque 100. O nosso trabalho é divulgar o Disque 100. Isso. Ligue, denuncie, não tenha medo de denunciar, porque se a criança ela vai ficar sofrendo. E quantas crianças que cometem até um suicídio, que se mata, porque não aguenta a carga que está sobre ela. Carga emocional, ela está marcada.
Ela está marcada por aquele abuso para o resto da vida. Fora da Guarda Municipal, eu também tenho um trabalho que eu faço com mulheres, com crianças. É um trabalho na igreja. E eu vejo isso, eu atendo na Guarda Municipal e atendo fora da Guarda também. E eu vejo isso, eu vejo mulheres que carregam marcas profundas na sua alma, de comportamento. O comportamento é alterado por conta de abuso. E elas carregam isso, já são mulheres casadas, são avós, algumas já são até senhoras, e carregam marcas e mudança de comportamento em detrimento de um abuso sofrido na infância. E é isso, a gente precisa entender que a gente precisa falar. O abusador, ele se alimenta do medo. É o medo das pessoas de denunciar. E aí o abusador continua sendo abusador, porque ele não para enquanto alguém de fora, externo, não vier e intervir na situação. Ele não vai parar. Não vai parar. E a senhora, como ginecologista, chega uns casos pesados lá também? Chega, mas chega depois, porque eu acho que chega com um ar de culpa. Então, quando você atende uma mulher que é abusada, ela tem culpa por ser abusada. Então, é difícil você entender que aquilo que ela está tendo é por causa de um abuso. E ela, às vezes, demora para se abrir, porque já passou muito tempo. E quando ela não fala, é talvez porque ela tem um pouco de vergonha de tudo aquilo, tenha medo. Então, eu acho assim que quando a gente fala sobre isso, tem alguém para ouvir, alguém para poder encaminhar, ela melhora isso e passa para as outras pessoas. Mas a própria criança se sente perdida, porque ela foi abusada, muitas vezes o tutor dela, né, quem deveria estar cuidando é o próprio abusador. E ela vai passando naquilo como se fosse uma coisa normal, e de repente ela vê que não é normal. E ela tem uma mãe, às vezes, que cede sobre isso, que também foi abusada. Então você vê que é uma coisa assim, grande demais. Se a gente vai puxando o fio, vai vindo um fio muito grande. E no consultório você pega alguns casos, mas você pega depois de algum tempo. Às vezes no pronto-socorro você pega coisas mais rápidas, mas aí elas têm um sangramento, uma dor, mas esse abuso já aconteceu anteriormente. E elas têm um medo, porque ficou na sociedade aquele é culpa da mulher. Se ela é abusada, porque ela fez alguma coisa para ser abusada, ou é uma roupa, um jeito, que não tem nada a ver. Isso aí era uma coisa Não é social, justificativa. não, e nem é uma coisa social agora, né? Mas ficou isso, e às vezes ela tem um pouco de medo, eu acho ainda. E aí você orienta, muitas delas têm que fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, porque fica um peso muito grande. Então, poder ter uma fala, um local que você consiga falar com alguém é a coisa mais importante, porque quando chega na gente, ou ele está muito adiantado, ou ele já foi, e aí a gente acaba ficando para tratar a vítima, né, a pessoa que tem isso, de uma maneira muito física. A gente encaminha, mas já aconteceu, né? E já aconteceu por algum tempo. Você Sim. vê que não é a primeira vez. Esse é o problema, porque se na primeira vez ela fosse acolhida, tivesse uma segurança, talvez as outras vezes ela tivesse mais segurança de pedir ajuda. Então, quando a gente vê, já ocorreu várias vezes. No caso das crianças, o que eu vejo muito, tanto na Guarda Municipal quanto fora da Guarda Municipal, é que muitas vezes a criança ela não é acolhida na sua denúncia, quando ela pede ajuda. A gente vê muito isso lá, de a criança falar o que aconteceu e aí o adulto, né, o pai, padrasto, avô, irmão, tio, que de repente está ali, e são esses os abusadores, são aqueles que estão mais próximos em se tratando de criança. E a gente vê que a criança até fala, ela chora, ela fala, ela tenta se expressar, mas muitas vezes a criança não é acolhida, porque ela é criança. Não, mas eu só fiz aquilo, ela está inventando. O que eu sempre falo quando as mulheres chegam com dúvida, lá na sala Lilás, da Guarda Municipal, que é a nossa sala de acolhimento, quando elas chegam com dúvida, mas eu não sei se é verdade, eu falo, acredita no seu filho, acredita na sua filha, acredita que ele está dizendo a verdade, protege. Porque é o que você tem que fazer, proteger, acolher e proteger. O ser ou não ser verdade, no consultório médico, no hospital a gente vai saber, no IML,
ao fazer o exame de corpo de delito, a gente vai saber, no desenrolar do processo, a gente vai saber se é ou não verdade, se a pessoa tem ou não tem culpa. Mas, imediatamente, a gente sempre fala, mãe, acolhe o seu filho, acolhe o que ele está dizendo, o que a sua filha está dizendo, porque é com você que ele está contando para proteção. E a gente vê que nem todas as mães, elas acolhem os filhos ou as filhas nesse momento. É o que a doutora está dizendo, às vezes esse abuso já está ocorrendo e a criança, de alguma forma, ela já tentou se expressar, mas ela não foi acolhida na denúncia que ela tentou fazer. A minha mãe não acredita em mim, minha avó não acredita em mim, então eu vou continuar falando porque eles não vão acreditar. Ah, se eu falar que aconteceu de novo, eles não vão acreditar. Então, esse abuso continua acontecendo. E a mulher, a gente vê que às vezes ela está sofrendo abuso, e a maioria das vezes elas não denunciam porque elas não têm lugar para ir, elas não têm quem ajuda, porque até a família, você vai voltar para casa com filhos, então aqui não dá para você ficar. Ela não tem onde deixar os filhos, ela não tem o que fazer com os filhos. A gente vê mulheres voltando para os seus agressores por conta dos filhos pequenos E que tem não têm o que muitas comer. mulheres que não denunciam porque ela depende do agressor. Depende. É ele que traz o Exatamente sustento, isso. é ele que paga as contas, é ele que É. paga o aluguel. Então, ela tem esse medo. Se eu denunciar, eu vou perder tudo. Vai, e tem criança envolvida muitas vezes. Aí o que eu vou fazer com uma criança? Eu vou para onde? Eu vou deixar meu filho passar fome. Elas se submetem a algumas situações por conta dos filhos. E o programa, o atendimento Gama, é isso que ele faz? O programa Gama, ele fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas. Então, nós precisamos que a mulher tenha medida protetiva, porque esse é o nosso instrumento de trabalho. É a determinação do juiz que determina que o abusador tem que ficar longe da mulher. Então, com a medida protetiva, a gente faz a adesão dessa mulher no programa e ela passa a ter um acompanhamento. As viaturas do programa Gama são viaturas especializadas, então nós não atendemos ocorrências diversas que não sejam violência doméstica, fiscalização de medida protetiva, é isso que a gente faz, a gente fiscaliza. Então a gente sai todos os dias com uma agenda, nessa agenda contém todos os endereços das mulheres que serão visitadas naquele dia. E naquele dia nós fazemos 13, 14, 15 visitas por dia, cada viatura do Gama. Mais ou menos essa é a média. Essas viaturas, elas são como a que vocês usam na guarda ou são diferentes? São as mesmas viaturas, mas elas têm um símbolo do programa Gama. Tá. Então elas têm aquele símbolo, esse símbolo rosinha aqui. Ah, tá. Ela tem esse símbolo e diferencia ela das demais. A nossa central de rádio não despacha ocorrência de furto, roubo, auxílio, qualquer ocorrência normal, padrão, que a gente fala, ocorrência padrão, que seja para as viaturas do Gama, porque as viaturas do Gama, elas fazem atendimento específico para as mulheres. Então, nós temos que manter a segurança dessas mulheres, fazer com que a medida protetiva, de fato, tenha vida e que o agressor se mantenha longe das pessoas protegidas pela medida, que nem sempre é só a mulher, muitas vezes é a família também. Então, na medida está escrito, não pode se aproximar da vítima e de seus familiares, por exemplo. Então, ele não pode se aproximar. Doutora Cristina, vamos falar um pouco agora, eu queria que a senhora falasse o quanto é importante a mulher hoje, que hoje nós temos, tudo é moderno, tudo se modernizou. Mas o corpo humano continua sempre o mesmo, né? Modernizou a roupa, modernizou a pintura do cabelo, modernizou a maquiagem, mas lá aqui dentro, o corpo humano ainda é a mesma estrutura. E os cuidados da mulher, como é que fica? Eu acho que a mulher primeiro precisa se conhecer mais, ela ainda não se conhece. E ao se conhecer, ela vai dar valor a algumas coisas que são super importantes. Então, eu não quero cortar a senhora, senão a senhora segura um pouquinho o raciocínio. Eu vejo, às vezes, e a senhora como médica, às vezes eu vejo, porque aparece, a internet publica tudo. Umas mulheres tão bonitas, que não havia necessidade de querer fazer uma plástica, de querer fazer isso ou aquilo, e acaba sendo, e vem ao falecer. Será que, como a senhora está falando, a mulher precisa se conhecer mais? Eu acho assim, primeiro a gente tem a modernidade da aparência, né? Aqui a gente está falando de uma era de aparências.
Então, a era de aparências faz com que, se você não tem a certeza de como você tenha que ficar igual para ser aceita. Então, isso é não se conhecer. Então, tem que ficar com aquela boca, com aquele cabelo, com aquele busto. Então, você se transforma para ser reconhecida. Isso é um problema. Você pode fazer tudo isso desde que você queira e tenha certeza que isso vai te fazer bem. Mas muitas exageram na aparência. Por quê? Porque a era é de aparência. Então, quando ela se conhece, ela vê assim, olha, eu estou fazendo tudo para ficar bem, de saúde. Então, eu emagreço, eu faço atividade física, eu posso fazer uma cirurgia plástica? Sim, eu quero ficar melhor, mas eu não posso exagerar nesse tipo de coisa, porque senão eu vou me transformar naquilo que eu vejo na televisão. E a televisão e os meios são uma forma de você passar para o público em geral o que é. As propagandas de perfumes, de maquiagem, eu vejo na televisão, é um incentivo muito grande, né? É um Agora, convite, né? agora elas estão mudando, né? Elas têm mulheres de verdade. Então, as propagandas, elas estão tornando a mulher mais normal, né? Mais natural. Você tem alta, você tem uma mais gordinha, mais magrinha, uma que tem uma pele diferente da outra. Então, você vê que essas propagandas estão ajudando as mulheres a se reconhecerem mais. Porque senão, você fica no exemplo de uma bonequinha, né? Você tem que ser aquela bonequinha para ser aceita, e não é verdade. E para isso você tem que se conhecer, você tem que fazer exames, você tem que ir no médico achando que ele vai ajudar você tem que se expor, porque quando você vai, por exemplo, na minha área no ginecologista, você tem que se expor a ele, você vai contar coisas que talvez você não contasse para ninguém, e ele vai tentar te ajudar dentro de um exame Nos dias de físico. hoje, tem mulher que tem vergonha Tem. de falar? Tem mulher que tem vergonha ainda. E mulheres jovens, não são mulheres mais Eu ia velhas. perguntar isso. São as mulheres mais velhas ou as mais Você- jovens? você- Não, tem Por jovens. favor, vocês fiquem à vontade para perguntar para a doutora aqui. Que às vezes eu estou perguntando, eu sou homem. É vocês que estão ali aqui. Porque muitas vezes você tem muita informação, né? Você entra na internet, você tem informação de tudo que você quer, fotos, vídeos, mas nem sempre aquela informação é segura. E você entra naquilo como sendo real. Então, o que, na minha opinião, precisa fazer? Precisa conversar com pai e mãe ser aberto para ouvir, para falar, para entender que esse jovem ou essa mulher tem outras expectativas que não são, por exemplo, a minha, que sou mais velha, tentar informar o máximo possível para que ele olhe um vídeo, mas aquele vídeo seja bom para ele, que ele veja uma informação e tire a realidade da informação. Porque essa informação que tem na mídia é muito maior que a minha. Eu falo para uma, duas pessoas, mas não falo para um montante de pessoas. Então, se eu falar alguma coisa que influencie, vai influenciar muito mais do que o certo. Então, a questão é sentar, conversar, coisas que a gente acabou perdendo no dia a dia da vida moderna. A senhora, eu queria agora que a senhora tirasse uma dúvida, não só minha, não. Isso é geral. Eu tenho certeza que quando a gente colocar esse vídeo no ar, todo mundo vai falar: olha, essa pergunta foi muito boa. Hoje, se eu ligar meu celular e perguntar aqui sim, estou sentindo muita dor de barriga, qual remédio que é bom? Ele na hora ele já vai mandar isso. E as pessoas, elas estão abusando dessa ferramenta e estão se automedicando. Sim. Não querem mais saber. Por que eu vou na ginecologista se eu pergunto aqui e o celular me responde? O IA me responde. Por que eu vou num clínico geral? Por que eu vou no médico se aqui me responde? É aí que é o erro, não é, doutora? É, porque a informação que você... Depende da informação que você põe na IA. E você vai pôr uma informação de leigo, ó, tô com dor de barriga. Ela vai te dar uma série de coisas dessa dor de barriga. Quando você vai no médico, além da dor de barriga, ele vai te perguntar outras coisas, vai te examinar e vai fazer algumas hipóteses de doença que podem acontecer com isso. Pode ser que, no final, ele fale a mesma coisa da IA, mas pode ser que não. E aí você deixa de fazer um diagnóstico precoce de uma doença que acabou de surgir. E quando você vai no médico, isso aí já andou. Por quê? Porque a informação foi truncada. A IA não é ruim.
É que a maneira com que a gente pergunta e a maneira com que a gente faz ela responder daquele jeito. Ela vai substituir o médico? Na minha opinião, não. Ela vai deixar com que o paciente tenha mais noção do que o médico vai fazer. Mas tem que ter um médico, tem que ter alguém que examine, não Porque, só para pedir exames, porque mas... ontem, eu estou perguntando isso, porque ontem eu estava mexendo aqui nas minhas redes sociais, aí eu vi influenza K. Falei, opa, deixa eu ver o que é isso aqui, já é novidade. Mas não é a mesma coisa, só que mudou a letrinha lá, agora já tem a influenza K. Ah, gripe, se preocupar. Então, as pessoas, eu vejo que hoje, elas ficam se medicando aqui, ó. Elas ficam se medicando aqui através do celular. Que é um erro. É um erro muito grande. E agora, do médico aqui para a senhora. Só que antigamente também se medicava sem ir no médico, através de remédio, de mato, de chá. É ou não é? É. Por favor, fala aí. É verdade. Meu pai era espanhol e ele era muito de ervas. Antigamente não tinha o IA que tem hoje, Não. mas os pais era remédio para dor de barriga, era remédio para Exatamente. tudo quanto era tipo de doença. Vamos tomar o chá. É. Eu me lembro, minha mãe, minha falecida avó também. Ah, não, você vai tomar chá de lombrigueiro, chá para combater lombriga, chá para. Era aquela coisa toda. Queimar Não. o alho. É. Um monte de coisa. Nós vamos fazer um podcast aqui só para gente falar desses tipos de ervas que dizem que combatem as doenças. Mas nada dispensa uma consulta médica. Nada é mais importante do que você estar ali, ó, com o médico. E aí você atrasa um diagnóstico importante. Esse é o grande problema. A maioria, talvez, a IA dê conta da dor de barriga, mas e se essa dor de barriga for maior do que só uma dor de barriga? E que um exame físico vai fazer essa hipótese para você? Aí você está atrasando um diagnóstico e aí o tratamento vai ser outro. A mesma coisa no tumor de mama. É importante que você faça exame? É importante. É importante que você palpe, mas quando você palpe e acha o tumor, ele já está maior. E aí o diagnóstico é diferente. Então agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora, porque nós estamos com mais duas mulheres aqui que não são mais crianças, que não são aquela menininha que a senhora está falando. E essas mulheres aqui também tem que se preocupar. Sim, porque a mulher, ela muda o seu perfil de corpo com o tempo. Ela é adolescente, ela é uma adulta. E depois agora se fala muito de menopausa, de qualidade de vida da mulher, que antes você não tinha. A mulher entrava na menopausa, falava assim, olha, é assim mesmo, aguenta que vai passar. Agora a gente tem chance dessa mulher ter uma qualidade de vida, viver melhor. Como também, mas era as gravidez, né? E Ah, eu tô sentindo mal, eu tô sentindo, como é que é? Vômito, aguenta que isso aqui daqui a pouco passa. e agora não, a gente vê de uma maneira diferente. O corpo muda, ele muda nas fases. Então, assim, você vai tratar adolescente de uma maneira diferente da mulher adulta que vai engravidar, de uma mulher mais velha que quer engravidar e de uma mulher que entra na menopausa. Então, você tem várias mulheres em vários sentidos que devem ser tratadas. Algumas doenças aparecem mais na paciente menopausada, então ela tem que ser tratada, ela tem que ter uma qualidade de vida. Nós estamos numa era de qualidade de vida da mulher. Tem um monte de coisa que dá para ser feita. Dura mais hoje. As mulheres estão vivendo mais. Elas sempre viveram mais. Agora eu acho que elas Diz que vive mais do que o homem, né? E melhor. Eu acho que a qualidade de vida dela se tornou melhor. Que a mulher se preocupa mais do que o homem. O homem é meio relaxado. O homem, Vai mais no médico, né? A mulher vai mais no médico, a mulher se preocupa mais com a saúde dela. É a mulher que marca a consulta para o marido Não, é isso mesmo. A mulher que tem que marcar a consulta, a mulher que tem que tá na hora do remédio. Já tomou o remédio? É a mulher, eu falo. Cuidadora, né? Eu estou falando isso porque a minha faz assim, olha, já chega, tem um horário, você tem que tomar um remédio aí. Tem uma consulta, tem um retorno. Ou é a minha esposa, ou é a filha, que fica me cobrando. Pai, eu já marquei a consulta lá, o senhor tem que ir. Mas de novo? Não, tem que voltar no retorno do médico. Então, eu vejo que vocês, esposa, agora vamos falar um pouco, as esposas, que se preocupam. Vocês se preocupam com o cuidado do marido.
Você não anda desse jeito. Não é assim, doutora? É assim, Né? Não é assim? é assim. Ó, não, rapaz, vamos fazer uma barbinha, vamos cortar esse cabelo, você tá meio cabeludo. Marcar o barbeiro, vai lá cortar. Entendeu? Então, e ainda vocês têm que se preocupar. Aquela criança que nasce. O pai não. Difícil acordar de madrugada para ver filho chorando, gente. Mas a mãe está ali do lado. A mulher está ali do lado, cuidando do filho, educando o filho, levando o filho para a escola. Eu sei que o pai tem uma outra missão. Ele tem que prover a casa, ele tem que trazer o sustento, ele tem que cuidar da família dele. Ele tem que cuidar da família dele. Mas a mulher carrega a maior parte. A mulher carrega, não carrega, dona Lourdes? Carrega. Dona Esther, perdão. Carrega sim. Hein? Apesar que, graças a Deus, eu tenho um marido maravilhoso, sempre foi. Mas a mulher carrega muito mais que o homem. Porque 9 meses carregando a criança, depois nasce, noite sem dormir. Tem que cuidar com vacina, não é, doutora? Sim. Isso aí. Cuidar com vacina, cuidar na hora do banho, cuidar se tem roupa para vestir, Para ir para a escola. Para ir pra ter escola. uniforme. Alimentação. alimentação. Então não é fácil não, gente. Olha, e as que trabalham fora, como a senhora trabalha fora não? Não, agora não. Já trabalhou Trabalhei. muito tempo fora, Não muito tempo, mas trabalhei fora. mas chegar em casa tem outra tarefa. É outra coisa, como ela falou, tem que saber dividir. Não, É, porque é tarefa mesmo. por mais que vocês possam ter uma pessoa em casa que faz uma faxina, uma diarista que vai na sua casa, mas você quer ver do Sim. seu jeitinho. Isso. Ela não vai, por mais que ela cuide, por mais que ela faça, ela não vai fazer como vocês gostariam se vocês Exatamente. estivessem fazendo. Então sempre vocês vão querer chegar, essa caneca não é bem desse jeito, não deixa eu mudar ela para lá de cá. Elas são um apoio, né? Na verdade, a gente Sim. tem uma rede de apoio. As Graças a Deus que a né, gente ajudam tem ela. bastante também, né? A Sim. minha mãe me ajudou muito, porque ao mesmo tempo que eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe com 16 anos, muito cedo. E eu fui mãe com 16 anos e era o momento que eu estudava. Então eu fiz faculdade ao mesmo tempo que eu era mãe, ao mesmo tempo que eu estava na Guarda Municipal já. Então eu estava trabalhando, estudando, cuidando de filhos, sendo esposa. Então a gente tem uma rede de apoio. A minha mãe me ajudou muito. Porém, o encargo maior fica com a gente, porque o filho está doente, a gente chegou de um dia cansativo de trabalho depois de faculdade, fiz os 5 anos de faculdade nesse turbilhão aí de coisas para fazer acumulando. Então, chega do trabalho, faculdade, você vai cuidar do filho que está doente. Então, quer dizer, você não vai chegar e descansar. Descansa quem estava te dando apoio até ali, mas você continua a jornada, cuidando do filho que está doente, tendo que pensar no que ele vai comer no outro dia, porque você vai trabalhar, você tem que deixar as coisas organizadas para o outro dia. O uniforme de escola, que às vezes tem que sair correndo para lavar, porque tem que ter o uniforme limpo para pôr no outro dia. E aí, às vezes, você praticamente dorme 3 horas, 4 horas por noite, se conseguir com criança doente. Sempre é. E aí você volta para sua rotina de novo, que é trabalho, estudo, e assim vai. De fato, é uma jornada que eu não sei nem se nesse caso já não é mais dupla, né? Já é tripla. Vamos, como o assunto nosso aqui é as mulheres, essas mães novinhas hoje, será que elas aguentam o que vocês já Não. aguentaram? Eu me pergunto sobre isso às vezes. É. Eu não sei se Também. aguenta, não, porque eu acho que antigamente era mais difícil, né? Eu costumo dizer que e outra coisa, há 35 anos atrás, porque quando meu primeiro filho tem 35 hoje. Há 35 anos atrás, a fralda descartável estava lançando. Então, estava começando a ter fralda descartável. Lembra disso? Lembra? Sim. E aí, então, quer dizer, fora tudo isso, eu tinha que lavar a fralda. Secar Porque atrás tinha da que ter geladeira. fralda, Secar atrás da geladeira secar muitas vezes. E quando pega uma semana como nós estamos agora, só de chuva, Geladeira era maravilhoso para isso. A gente Isso. pendurava atrás. Para secar tênis, porque precisava sim. secar, Pra porque escola. molhava da chuva para ir para a escola, tinha que pôr atrás da geladeira virado assim. ser mãe hoje é mais fácil? Sim. Depende. Para mim, Eu acho ser mãe é assim. Hoje, Depende do contexto, né? vamos dizer, na época que vocês foram mães, a senhora, vocês três, a época que vocês foram mães, era mais hoje, a mãe hoje
a tecnologia ajuda ela, né? Muito. Eu entendo isso. Eu acho que depende. Eu acho assim, hoje você tem maridos diferentes. Então, por quê? Porque a geração anterior cuidou dos homens, que é a nossa, de uma maneira diferente. Então, muitos homens agora ajudam as mulheres. Por quê? Porque a mulher também trabalha fora, né? Sim, Então, essa questão verdade. da mulher cuidar só do lar é muito rara. Uhum. Existe, mas Hoje é em dia é menos. menos, é. E a mulher, o dinheiro dela faz parte do dinheiro da casa, não é um agregado para ela comprar uma roupinha, não. Faz parte do contexto. Então, alguns homens aprenderam a cuidar de algumas coisas. Uhum. Lógico que a gente acaba mandando mais, faz isso, faz aquilo, mas isso Não, acontece isso, também. não, isso acontece não, sempre. Sempre, A e gente sempre. abandona um pouco. E sempre, né? E sempre. A Mas, gente só obedece. mas eu acho assim, Hein, Dona Esther? A gente só obedece. O marido só obedece. Então, eu tenho 44 anos de casado. Tenho 44 anos de casado. Eu tenho a filha com 43, um menino com 30, acho que é 38, coisa assim, e um casal de netos. Eu sei que na época eu trabalhava à noite, eu trabalhava na General Motors em São José dos Campos. Então eu trabalhava a noite toda. Então meus filhos não podiam fazer um barulhinho. De manhã eles saíam tudo quietinho de manhã. E criança não tem como se segurar a criança. Então a criança parece que ela cresce um pouquinho ali no sacrifício também. Também. Sim. Cresce também um Sim. pouquinho no sacrifício. Por quê? Criança é criança, não tem como. Criança, ela é criança. E não, só que não podia fazer barulho porque eu não podia acordar, que eu tinha que trabalhar. Então minha esposa levava eles para o quintal, levava eles para todo lado, para não ficar muito ali em cima fazendo barulho. De manhã eles iam para a escola, mas à tarde eles estavam em casa. Eu quase que não ouvia muito, mas criança é criança. E a gente sabe que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. E quando fala assim, agora sim, agora eu vou descansar, não, agora você tem os netos. Não é, dona Esther? Agora tem os netos. É, Mas olha, gente, essa conversa nossa, esse bate-papo tá tão gostoso, tá tão bom, mas já me mostraram ali uma plaquinha ali que tá na hora de acabar. Mas eu só queria, dona Esther, agradecer muito a senhora, que Deus dê bastante saúde sim. para a senhora, cuidar, continuar cuidando com esse carinho e amor que a senhora tem pela sua família. A senhora também, Cristina, que Deus abençoe muito a sua vida, que a sua missão não é fácil, a gente sabe que não é fácil. E a senhora também, doutora Márcia, porque a senhora também mexe com vidas. Além da senhora se preocupar com a sua, tem muitas vidas aí que vêm sofrendo até a senhora e que também precisa do seu conselho, precisa dos remédios que a senhora vai receitar. Se a senhora receitar um remédio errado aí complica tudo. Então, eu quero agradecer a cada uma das senhoras aqui hoje. Meu muito obrigado. O que precisarem de nós, estamos à disposição. E eu gostaria que a senhora desse uma palavra agora às mães que estão nos assistindo. Aquela mãe cheia de filho. Oh, Glória, aí sim. É que nem eu, né? Eu tive 5, mas tem mais que tem mais filho. Que hoje em dia a gente precisa de muita paciência e cuidado, muito cuidado com os filhos, essas mais novinhas. Eu acho que para mim foi difícil ser mãe. Ser mãe não, criar os filhos foi difícil. Mas a gente tinha mais, ficava na rua, ficava na calçada, podia. Hoje em dia não, hoje em dia as crianças têm que ficar dentro de casa e é uma luta, porque tem brinquedo, mas tem o celular e tem muita coisa que também estraga muito. Mas, sobretudo, tudo, a palavra certa para uma mãe é amor, muito amor, ser amiga dos filhos. Eu tenho, graças a Deus, tenho 4 filhos maravilhosos. Sou muito amada pelos meus filhos, pelo meu esposo, principalmente, né? E pelos netos. Os netos são maravilhosos também. Então, assim, como mãe, eu aconselho isso, que tenha amor, paciência e seja amigo dos filhos. Seja amigo dos filhos, porque o filho, como
ela estava falando, não sei se é a doutora ou ela, filho, a gente tem que ser amigo para os filhos se abrirem com a gente. Senão, vai se abrir com o mundo. Já aconteceu. De se abrir com o E a mundo senhora, e o mundo abraça, né? Cristina? Tem uma frase que a gente usa lá no programa Gama e eu queria deixar essa frase. Por favor, fique à vontade. Queria dizer para as mulheres que estão assistindo a gente nesse podcast, você não está sozinha. Lembre-se que você tem pessoas para te apoiar, para te ajudar em qualquer circunstância, seja numa situação de perigo, de violência doméstica, como é o caso do meu trabalho, a gente está na Guarda Municipal para te apoiar, para te ajudar, mas também lembra da tua família, você tem o apoio da tua família, às vezes você não quer buscar ajuda de outras formas no meio policial, você tem a sua família, confia nas pessoas, abre o seu coração, seja para você pedir uma ajuda numa situação de violência doméstica, ou seja, para você ter uma amiga mesmo, compartilhar todos os dias os seus problemas e entender que, de fato, a gente não precisa caminhar sozinho. A gente tem pessoas que nos amam e que podem andar conosco, do nosso lado. Doutora Márcia, o que a senhora... Acho que é importante isso tudo, mas se ame, se entenda, se veja, saiba como é que é o seu corpo, se cuide, porque se você não se cuidar, os outros não vão te cuidar e os outros vão ficar sem cuidado. Então, a mulher precisa aprender que, como ela é um alicerce, ela precisa se cuidar, ela precisa se manter para poder manter os outros. Se amar para poder amar. Isso, então tem que se amar. Não pode só ver o outro. Porque se você vê o outro, de repente você não faz nada, você fica doente, seus filhos. Se você não tiver uma rede de apoio, eles vão ficar sozinhos. Então, se cuide, se ame, e aí o resto vai ficar mais fácil. Verdade. Muito obrigado às senhoras aqui presentes, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. E dizer que talvez, mulher, você enfrenta uma luta muito grande. Talvez a luta, o seu desafio diário é muito grande, mas creia que acima de tudo tem um Deus que é poderoso, Amém. que olha para você, que cuida de você e quer cuidar também de toda a sua família. Que Deus os abençoe a todos e até a próxima.